Fala galera, tudo beleza? Você consegue imaginar como seria a medicina se o uso da morfina fosse proibido? Não entendeu nada do que eu falei? Vem comigo depois da vinheta que você vai gostar. Pois é, pessoal, eu comecei esse vídeo falando sobre a morfina, porque a morfina ela é derivada de uma planta que também é possível produzir com essa mesma planta, que é a papoula, a heroína e o ópio, que são substâncias, que são drogas que causam dependência e que são, enfim, proibidas e ilegais no Brasil. Só que a morfina não, a morfina ela tem uma propriedade terapêutica, embora ela venha da mesma planta. E por que eu estou falando isso, gente? Porque o assunto do Liberdade na Prática de hoje é sobre a cannabis medicinal. Eu não consigo entender por que a cannabis para uso medicinal é proibida no Brasil. A cannabis ela é uma planta que tem diversos componentes que podem ser usados para fins medicinais. É verdade que também da cannabis vem a maconha, que tem uso recreativo, tem uso adulto e que é considerado uma droga e também é proibida no Brasil. Mas o que a gente está falando hoje aqui é sobre o preconceito que existe em torno dessa planta com diversos princípios ativos que têm efeitos que já são comprovados pela medicina e que ajudam as pessoas. E a gente está falando de melhorar a qualidade de vida das pessoas. A cannabis hoje ela é usada ao redor do mundo para tratamentos complementares, por exemplo, de epilepsia, convulsão. Pessoas que têm epilepsia, convulsão, fazem uso de medicamentos à base de cannabis e conseguem ter uma resposta muito boa com o uso desse medicamento. A cannabis também é bastante usada por pacientes que fazem tratamentos de câncer, mas não para tratar o câncer, mas para tratar os efeitos colaterais que a quimioterapia causa nos pacientes. Então, o uso da cannabis, tem relatos de diversos pacientes e estudos que mostram isso, que o uso da cannabis reduz náuseas, vômitos e o mal-estar que é causado por conta da quimioterapia. Então, a gente está falando de levar qualidade de vida para as pessoas. Muitos atletas também fazem uso de cannabis e, inclusive, já está até liberado para os próximos Jogos Olímpicos o uso de cannabis medicinal pelos atletas. Não vai ser considerado como doping o uso de cannabis pelos atletas. E os atletas acabam fazendo esse uso, por exemplo, pessoas que são depressivas, que sofrem de ansiedade, que têm diversos problemas desse tipo, eles usam a cannabis e a cannabis acaba melhorando a disposição dos atletas, o que acaba refletindo no desempenho do atleta no final do dia, né? Então, para os próximos Jogos Olímpicos, o Comitê Olímpico já liberou o uso da cannabis, não vai considerar como doping. Mas nós, aqui no Brasil, ainda estamos muito atrasados em relação a isso. Aqui no Brasil, alguns medicamentos à base de cannabis estão liberados pela Anvisa. Segundo a última consulta que eu fiz, já tinha 20 medicamentos liberados pela Anvisa para serem vendidos nas farmácias aqui do Brasil, mas esses medicamentos todos são produzidos fora do Brasil. Então eles são importados, o que faz com que o preço desses medicamentos seja muito alto. E aqui no Brasil nós temos também algumas famílias que conseguem uma liberação da Anvisa para importar medicamentos específicos que não estão nessa lista de aprovados pela Anvisa para serem vendidos nas farmácias. Então, alguns pacientes conseguem importar medicamentos específicos, mas também, como é feita importação, tem o custo alto. Algumas famílias aqui no Brasil também conseguem uma liberação especial para plantar a cannabis em casa e extrair os componentes para fazer a manipulação em casa e conseguir ter acesso a esse medicamento de uma maneira mais barata. Mas esse não é o ideal, porque fazendo essa manipulação em casa, você não tem muita segurança, não tem muito controle das quantidades de cada ativo que você consegue extrair da planta, então fica menos seguro. Mas é uma maneira que algumas famílias encontraram para conseguir ter acesso a esse medicamento de maneira mais barata. O que a gente faz então aqui no Brasil com essa proibição de plantio e de fabricação e de comercialização de produtos que são fabricados aqui no Brasil? A gente acaba excluindo ou acaba impondo um custo muito maior para acesso desse medicamento e acaba que só as pessoas que têm dinheiro, que conseguem entrar na justiça, que conseguem uma liberação para importação ou que conseguem pagar o alto custo desses medicamentos que são importados é que conseguem ter acesso. E as pessoas mais pobres ficam excluídas desse processo, ficam excluídas de ter acesso a um produto que melhora a qualidade de vida das pessoas.
Os componentes mais conhecidos da cannabis são o CBD e o THC. O THC é o componente que dá o barato, né? Quando ele está ali na maconha para uso recreativo, é o THC que dá o barato nas pessoas que fazem uso recreativo da maconha. Mas em doses baixas, o THC também tem efeitos muito bons para o tratamento de algumas doenças, para esse tratamento auxiliar de algumas doenças. Então, a combinação dos dois em doses diferentes é o que compõe a maioria dos medicamentos que são usados à base de cannabis medicinal. Esses medicamentos, eles têm alguns efeitos colaterais, então, por exemplo, medicamentos que têm uma concentração muito alta de CBD, acaba provocando sonolência nos pacientes e os medicamentos que têm uma concentração um pouco mais alta do THC, ainda em níveis seguros, em níveis que não causam dependência, eles deixam os pacientes mais agitados. Então, são essas combinações que eles vão fazendo com esses dois componentes para conseguir chegar na dose ideal para melhorar a qualidade de vida do paciente que faz uso desses medicamentos. A própria ONU já reconheceu que a cannabis tem propriedades medicinais que devem ser reconhecidas, né? Os medicamentos tradicionais que são usados para tratamento, por exemplo, de ansiedade, são medicamentos tarja preta algumas vezes e que têm uma segurança, uma biossegurança, vamos dizer assim, muito menor do que a cannabis, que causam dependência, que causam efeitos colaterais muito mais graves do que a cannabis medicinal. A cannabis medicinal, quando o uso é feito de maneira controlada, com doses adequadas, ela tem um uso muito seguro, com baixa probabilidade de causar dependência e com efeitos colaterais leves, conhecidos e que muitas vezes são até benéficos. Então, se a gente colocar na balança, com certeza não tem nenhum motivo para a gente não liberar o uso da cannabis medicinal, e aqui eu já estou falando da opinião da Malha, né? Eu acho que não faz sentido nós não darmos acesso a um medicamento que traz qualidade de vida para as pessoas. A gente está falando de pessoas, por exemplo, que têm epilepsia, convulsão, ansiedade, depressão, pessoas em tratamento de câncer que estão sofrendo com os efeitos colaterais da quimioterapia, e a gente está tirando dessas pessoas o acesso a um medicamento seguro, eficaz e que traz qualidade de vida única e exclusivamente por preconceito, por falta de informação. Isso não faz nenhum sentido, é uma privação da liberdade de acesso a produtos que melhoram a qualidade de vida das pessoas. Então, a minha opinião é: libera a cannabis medicinal logo. Está tramitando no Congresso um projeto que está apenas para ser pautado pelo presidente da Câmara, e eu espero que em breve isso aconteça para que a gente dê acesso a essas famílias que estão no Brasil inteiro sofrendo pela falta de acesso e pela burocracia que elas enfrentam hoje para conseguir acessar esses medicamentos que trazem qualidade de vida. Pior que eu fui procurar antes de gravar o vídeo um remédio desses que vende na farmácia, né, de canabidiol, para ver quanto custava, e olha só, R$ 2.700. Mostra pra câmera, Mari. É caro pra caramba. 30 ml, canabidiol, 200 mg, solução oral, 30 ml, R$ 2.700. Muito caro. Se você gostou desse vídeo, do tema que a gente tratou hoje sobre cannabis medicinal, compartilha com seus amigos, deixa um curtir aqui embaixo, deixa um comentário, aproveita e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e nos acompanhe que semana que vem tem mais Liberdade na Prática. Tchau, tchau.